Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação do Alfredo Schaffler, que nos faz companhia, Hammurabi Santiago, que ontem esteve conosco remotamente, mas por questões de conexão não deu certo, mas ele é muito maravilhoso, ele veio, foi presencialmente. Bom dia, Hammurabi, seja bem-vindo, muito obrigada. Bom dia a todos os telespectadores da TV Centro-Sul, a você, minha amiga Juliane. É um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto, de uma temática que sempre foi atual, mas a cada dia a necessidade de discuti-la e de incluí-la na nossa sociedade é maior. E com certeza. Hammurabi, aqui a gente trabalha com várias temáticas de diversos âmbitos da saúde. A medicina, a nutrição, a fisioterapia, o educador físico, enfermeiro. Em todos os âmbitos se fala da importância da atividade física. Quão importante é para até uma velhice mais confortável, digamos assim, com menos problemas de saúde. Então, vamos começar do comecinho de novo. Quão importante é a atividade física para o ser humano? Olha, todas as áreas da saúde, elas têm uma característica em comum que as incluem na área da saúde, que é o cuidado. No caso, o cuidado com o ser humano. Então, se você observar, se a gente parar para pensar, todas elas, a enfermagem, a medicina, a nutrição, a educação física, a fisioterapia, o que vai uni-las todas em um único aspecto, que é a saúde, é a questão do cuidado. E a gente precisa desse cuidado, desse acompanhamento durante toda a vida. Mas, em virtude das consequências que vão aparecendo ao longo da nossa velhice, a partir do processo do envelhecimento, a gente observa que as necessidades do cuidado são maiores na velhice. Quando a gente começa a atingir a idade da velhice, a gente vê que a gente necessita de um cuidado maior, de um acompanhamento maior. A atividade física, ela vai entrar tanto no processo de prevenção, que vai tornar você mais capaz de responder às demandas do meio ao longo de toda a sua vida, como ela também vai ajudar a tratar inúmeras condições relacionadas à saúde. No caso, quando você é uma pessoa ativa durante sua juventude, durante sua fase adulta, a chance de você se tornar um idoso mais saudável e ativo são muito maiores. Então, apesar de a gente defender sempre essa ideia de que é necessário que todos pratiquemos atividades físicas, desde o começo, desde a criança, na verdade, as consequências dessa prática, elas vão atingir você até a sua velhice, talvez garantindo que você seja um idoso mais ativo e mais saudável. E eu já ouvi falar até na questão da demência, né? Pode retardar a demência se a pessoa tiver essa probabilidade de se tornar um idoso mais lúcido, chegar aos 90 anos com lucidez e em atividade, não acamado, não dependendo dos cuidados dos outros. Isso, é muito importante ressaltar que a atividade física ela promove mudanças a nível bioquímico, a nível fisiológico, que essas mudanças elas vão atingir todos os aspectos da vida das pessoas. Existem estudos que já comprovam isso, que a atividade física ela vai melhorar até o humor, a autoestima das pessoas, a forma como ela vai levar as atividades da vida diária, como ela vai enfrentar o dia a dia. Então, é um nível de consequência tão grande que é quase assim improvável que a gente não consiga desenvolver alguma atividade física pensando nos benefícios que nós vamos ter a partir disso. Então, por isso que é importante a gente organizar o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa vida corrida, para que a gente inclua a atividade física nessa rotina. E lembrando que a atividade física, ela engloba inúmeras atividades. O exercício físico, ele só é uma delas. E você conseguir fazer disso uma rotina, só vai trazer benefícios para você ao longo de toda a sua vida, que vai refletir lá na sua velhice. E é verdade, Hammurabi, a gente vê muito idoso hoje em dia fazendo caminhada na Severo, na Beira Rio, na academia que eu malho, é voltado só para a mulher, e tem muita idosa malhando. Eu acho isso incrível. É maravilhoso e muito bom ver que, aos poucos, essa população, no caso dos idosos, estão ocupando mais esses espaços de atividade física, que não era tão comum. Até hoje, em alguns locais, não é tão comum você chegar na academia e ver que tem idoso lá treinando, por inúmeros fatores. Vários fatores influenciam para isso. Mas, graças a Deus, e essa conscientização, como essa que a gente está fazendo agora, as pessoas elas estão tomando mais consciência da necessidade e estão indo em busca de uma melhor qualidade de vida, de melhoras no seu condicionamento físico, já pensando também na questão do futuro, de ter uma vida mais saudável e ter uma vida com a melhor qualidade. A doutora Bárbara Rodrigues, ela é nutricionista, ela falava justamente sobre isso, que por mais que seja tarde, digamos assim. Tenho 30 anos, passei uma vida inteira sedentária, mas não o que eu começo agora, eu vou construindo também o futuro para uma velhice mais saudável.
e é algo necessário de se fazer. Agora, Murabi, os idosos que não tiveram essa atividade toda durante a vida jovem, chegar na velhice mais debilitado e ter aquela consciência, agora eu preciso me cuidar, fazer uma atividade física. É possível ele começar do zero praticamente? É super possível, em qualquer época da vida, até mesmo na velhice. A gente tem aquela ideia de imaginar que eu me aposentei, já cheguei à meia idade, agora eu vou só balançar na rede e ficar quieto, mas não é bem assim. Os estudos também já comprovam que começar a atividade física em qualquer época da vida vai sim trazer benefícios. O que se tem que fazer é observar a condição inicial do indivíduo, em cima daquela condição a gente adequa e ajusta o treino e as atividades e exercícios que esse indivíduo vai poder realizar, conforme a condição inicial. Mas os benefícios que vão acontecer, que vão surgir em virtude dessa prática, eles vão acontecer independente da época que você começa a praticá-la. No caso dos idosos, o que acontece é que o idoso, muitas vezes, ele já tem condições debilitantes e algumas comorbidades que vão limitar algumas práticas esportivas e algumas práticas de atividade física. Então, por isso que é muito importante ele ter um acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional, porque ele tem vários aspectos da vida dele que são afetados pelos processos da velhice. Então, ele precisa ter um aporte nutricional melhor, principalmente com questões de proteína, porque em virtude do avanço da velhice, a gente vai perdendo as proteínas, que gera um processo chamado sarcopenia, que é quando o idoso ele vai perdendo a massa muscular dele naturalmente. Mesmo que ele não tenha outra doença ou algum outro problema, naturalmente ele vai ter perda de massa muscular. Então, aí já entra a nutrição, a atividade física, que vai ajudar a recuperar isso. Também temos condições de falar em relação à inclusão dos exercícios de acordo com o nível de condicionamento inicial dele. É por isso que é tão importante realizar uma avaliação física, tanto por uma equipe multidisciplinar, mas principalmente por um avaliador físico, no caso o profissional de educação física, porque com isso ele vai conseguir detectar a exata condição do idoso para, assim, conseguir desenvolver um treinamento ou incluir um exercício na vida dele que, além de oferecer os benefícios que ele precisa, que ele consiga manter aquela rotina a longo prazo. Porque é muito importante haver essa aderência ao exercício. Às vezes as pessoas iniciam, começam faz 1 ou 2 meses, até entre os jovens, e depois desistem. Por quê? Não se organizaram o suficiente para incluir aquela atividade como uma rotina, ou porque cansaram, porque a rotina realmente ocupa muito tempo e a pessoa acaba ficando limitada. Por isso que é importante fazer toda essa organização para incluir o exercício físico. Oh, meu Deus, eu preciso me organizar, Murabi. Mas não é fácil, realmente não é fácil. Porque chega nos 3 meses, a gente vai... Na verdade, não prioriza, sabia? É falta de prioridade. Porque a gente prioriza, quando toma consciência de que é necessário para o nosso bem, e talvez, mesmo que seja cansativo, mesmo que esteja corrido, mas encontrar 1 hora, né? 1 hora por dia. O dia são 24 horas, né? De 24 dá para tirar 1 hora. O máximo que você utiliza disso é 1 hora para realizar atividade física. Então, realmente uma questão de prioridade. Você tem que organizar sua rotina conforme suas prioridades. Mas de 30 minutos, com 30 minutos você já consegue desenvolver alguma atividade física que vai lhe trazer benefício. E para o idoso, em virtude das limitações que ele apresenta, os estudos eles até recomendam que a atividade física para eles dure no máximo 60 minutos, vai variar de 40 a 60 minutos. Então você pensa, nossa, de 24 horas que o dia dispõe, tirando as horas de sono, será que não tem como eu incluir 40 minutos de exercício? Às vezes dá para você incluir até no horário da novela que você assiste, de alguma outra atividade. Então, não é tão difícil. Às vezes, no começo como toda mudança na nossa vida, no começo é realmente difícil você incluir e transformar aquilo numa rotina. Mas não é impossível. Não é impossível e é necessário, né? Muito necessário. Hammurabi, vamos falar agora sobre, no caso, as pessoas idosas com limitações. É preciso fazer atividade física em qualquer situação. Mas em relação às limitações, como é que acontece? Essa pergunta é muito boa, que é uma situação que é muito comum em relação aos idosos. Inclusive, na minha pesquisa agora do TCC, eu fiz uma revisão sobre como a gente pode tratar a fragilidade em idosos através dos exercícios. Para quem não sabe, a fragilidade ela já é tratada atualmente como uma síndrome, porque ela inclui inúmeros sintomas e sinais que vão transformar aquele idoso numa pessoa mais frágil e com menos capacidade de lidar com as demandas que o meio exige. Então, à medida que o tempo vai avançando e aquele idoso ele se mantém ainda mais em inatividade física, em sedentarismo, ele vai perdendo as suas funções, as suas habilidades, as suas capacidades, e aquilo vai só agravando o quadro de fragilidade dele.
Só que os estudos, eles já sugerem e recomendam que até os idosos frágeis tenham um programa de treinamento esportivo. Um programa que inclua exercícios de resistência, que vai trabalhar a força, a potência, e também exercícios ou esportes mais leves. O idoso ele pode praticar alguma atividade física e deve realizar essas atividades físicas, mesmo que ele esteja em condição de fragilidade. No caso dos idosos mais frágeis, eles vão requerer uma atenção maior. Primeiro porque eles têm muitas limitações, tanto a nível físico como em outros níveis da vida. Então, a avaliação física ela é muito importante. Além disso, ele também vai precisar passar por um quadro de exames por um profissional da medicina que vai avaliar a condição osteomuscular dele, a condição física, para dizer, realmente o senhor precisa fazer uma atividade física, mas o senhor tem essas limitações, então observe essas limitações. Mas é muito raro, e eu digo até quase impossível, que um médico vá impedir um idoso de realizar alguma atividade física, porque o campo de atividade física é imenso, então algum exercício, algum tipo de exercício ele vai conseguir fazer. Mesmo que ele seja um idoso acamado, mesmo que ele seja um idoso que faça uso de algum objeto para se locomover. Então, é possível desenvolver, sim, atividades físicas com esses idosos. A questão é só saber como adaptar, né? Por isso que é importante Justamente. essa avaliação. Até nós a gente que é mais jovem, também precisa ser personalizado. Justo, porque assim, o treinamento físico ele vai respeitar inúmeros princípios. Um desses é a chamada individualidade biológica. A gente precisa respeitar as condições físicas que o indivíduo dispõe. Cada pessoa tem um biotipo diferente, tem um corpo diferente, ele tem respostas diferentes. Você pode oferecer as mesmas atividades, exercícios para duas pessoas. Cada uma vai responder de um jeito diferente. Então, isso se deve em virtude da individualidade biológica. Então, a gente precisa avaliar essa individualidade e observar cada indivíduo, o que é que ele oferece, o que é que ele dispõe e o que é que ele precisa. Para, assim, o seu treinamento, a sua atividade, ela ser bem específica para melhorar ao máximo a condição dele. Por exemplo, tem idosos que têm osteoporose, tem idosos que têm bursite, tem hérnia de disco. Então, vai ser uma atividade física voltada para a realidade dele, para né? a condição que ele apresenta. Por isso que a gente tem que ter essa avaliação física. Os exames para ele iniciar a atividade física são muito importantes. Não é muito recomendado ele começar a fazer uma atividade física do nada, assim. Aliás, não só o idoso, nós todos. Porque, às vezes, a gente tem alguma condição limitante que a gente nem sabe que tem. Então, é importante passar por essa avaliação física com o médico, com o profissional de educação física, com o profissional da nutrição, para que você tenha o máximo de subsídio possível para você alcançar os objetivos. Como a gente costuma falar, somos seres singulares, individuais. Então, até isso, né? A questão biológica. Como uma dieta do meu colega não serve para mim, não vai servir para você. Também o treino não vai servir. O treino do seu colega não vai servir para você também. É personalidade de acordo com a realidade. Hammurabi, agora falando do seu trabalho de conclusão de curso, que tem como temática isso, né? A prática de atividade física em idosos fragilizados. Isso. Fala um pouquinho para a gente o que te inspirou a chegar a essa temática, porque é uma inspiração, com certeza. A gente precisa ter uma inspiração para iniciar a busca, o trabalho, para fazer os estudos, né? Pelo fato de eu já ser formado em enfermagem, então desde a enfermagem, eu já sempre tive esse lado mais caído para a questão do idoso, do cuidado com o idoso. Porque é o futuro de todos nós, né? As estatísticas apontam que em algumas décadas vai ter mais idoso do que jovem no mundo. É questão de décadas, então está mais perto do que a gente imagina. Então pensem um pouco como é que vai ser a sociedade quando tiver mais idoso do que jovem. Então vai ser uma mudança radical em vários níveis, tanto a nível de saúde pública, porque requer muitas coisas, muitos cuidados. A nível de previdência também, a gente observa que vai ter que haver uma grande mudança, porque imagina se tiver mais gente aposentada do que gente trabalhando. Como é que vai ser, né? Então, em relação a isso, o que me inspirou mais foi que eu já entrei no curso de Educação Física já com algumas ideias na cabeça. E eu sempre gostei, sempre tive essa aproximação com a questão do idoso, do cuidado com o idoso. Então, quando eu fui passando pelas disciplinas, eu fui alimentando essas expectativas, essas ideias, até chegar no final do curso e ver realmente que eu queria trabalhar alguma temática relacionada aos idosos. Então, eu fiquei nessa ideia, imaginando, eu já praticava atividade física, musculação há muito tempo, e nunca observava a presença de idosos
nas academias. Se você observar, são pouquíssimos, são muito poucos. Aí eu ficava, meu Deus, por que a gente não vê idoso nas academias? Por que a gente não vê idoso fazendo alguma atividade física, praticando algum esporte de maior intensidade, né? E nisso eu fui observar que é um campo muito vasto de pesquisa, a questão da atividade física para idosos. Aí eu fui ver que a atividade física para os idosos frágeis é ainda mais limitada. É muito mais difícil, porque o idoso frágil, geralmente, ele quase nem sai de casa. Imagina ele sair de casa para buscar uma atividade física e ir para uma academia. É muito difícil, porque ele já tem inúmeras necessidades instaladas, né? Então, eu fiquei, rapaz, alguma coisa pode ser feita com esses idosos. Então, eu fui investigar o que é que a ciência recomenda, quais tipos de atividades são mais importantes e são melhores para esses tipos de idosos. E acabei descobrindo que, assim como trabalhar, oferecer exercícios físicos para idosos. No caso, a gente começa respeitando as limitações deles e adequando a intensidade, a carga, a frequência, conforme as condições atuais dele. Mas é possível, sim, até para o idoso que é acamado, o idoso que tem limitações, é possível oferecer exercícios físicos para eles. E quão importante é uma forma de inclusão também, não é, Hammurabi? Porque, de certa forma, os idosos limitados, eles ficam meio que excluídos, ficam mais resguardados, e é tão importante para a vida do ser humano em geral, de ter essa interação com outras pessoas, fazer outras atividades. Imagina para o idoso, que já tem toda uma questão física, emocional. Muitas limitações. Muitas limitações. Fala para a gente sobre, em relação a essas limitações. Você fala que o treino é personalizado, porque pode ocorrer o risco de lesão, acho que ainda muito mais do que nos jovens, porque tem a fragilidade muscular, ósseo. Quais os tipos de atividades, mais ou menos, digamos assim, um termo geral, que são indicadas para essas pessoas? Muito foi falado, através das minhas pesquisas, que o idoso frágil ele tem uma questão muito limitante, que é a mobilidade, principalmente a mobilidade dos membros inferiores. Essa limitação na mobilidade é quem vai dificultar o simples fato dele caminhar, dele conseguir se deslocar dentro de casa, caminhar pelo quarteirão. E isso está muito relacionado à perda de força, que também é muito comum em idosos. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a força. Então, se ele tem pouca força e pouca mobilidade, então, logo, logo, ele não vai conseguir se movimentar, ele não vai conseguir realizar as atividades comuns dele, do dia a dia. Então, essas limitações, elas são revertidas e tratadas através do exercício físico. Por mais que algumas atividades elas não cheguem a ser plenas, como ele realizava na juventude, mas o fato de ele se exercitar já ajuda ele a recuperar um pouco dessa mobilidade. E o exercício, a gente vai utilizar o exercício para melhorar isso, através do exercício de força, que é o exercício que vai fazer muita diferença para eles, que vai melhorar a força, a resistência e a potência deles, mas também exercícios que a gente chama de funcionais, que são exercícios que a gente realiza que vão mimetizar as atividades de vida diária dele. Então, são alguns exercícios que ele vai copiar alguma coisa que ele faça no dia a dia. Por exemplo, o simples fato de sentar e levantar de uma cadeira, para a gente é super fácil. Mas para um idoso, talvez não. Então, a gente vai realizar algum exercício que vai imitar essa ação, como sentar e levantar de uma cadeira, que é o que a gente chama como agachamento. Outros exercícios para a mobilidade do ombro também, que é muito limitante. Você vai ajudar esse idoso a melhorar essa mobilidade para que ele consiga levantar uma sacola, movimentar um objeto em casa, segurar o neto no colo. Então, esses exercícios funcionais fazem muita diferença, impactam bastante na qualidade de vida deles. Além disso, exercícios de flexibilidade precisam ser incluídos, porque eles também influenciam na mobilidade, e exercícios aeróbicos para melhorar o condicionamento cardiovascular. Seria uma caminhada? Caminhada é muito bom, faz muita diferença. A hidromassagem, ela se enquadra onde? Também no aeróbico? A hidromassagem e a hidroginástica também, eles entram como atividade tanto aeróbica como de resistência, porque você usa implementos e faz movimentos que copiam e fortalecem algumas estruturas musculares. Faz muito bem ao idoso. Hidroginástica, principalmente nesse clima que a gente vive aqui, que é muito quente, faz muito bem. Mas, assim, o que fica mesmo de recomendação é que busque um profissional, leve o idoso, faça uma avaliação física. A família que tem esse cuidado com o idoso, busque um profissional qualificado, faça uma avaliação médica com ele e tente, sim, incluir alguma atividade física, porque vai fazer muita diferença, vai impactar bastante na qualidade de vida do idoso. Como você falou, né, os idosos... Hoje a gente já vê uma quantidade imensa de idosos que há anos atrás não se via.
muitos idosos ativos. Isso. E o Erivan, que é nosso diretor de jornalismo, ele gosta de dizer que um medo que ele tem é de chegar na velhice e ser dependente dos outros. E, de fato, quando a gente para pensar, que chega numa idade avançada e depender dos outros para tudo. É uma situação muito limitante. Então, uma forma de evitar isso é começar agora Comece a prática, já. né? Comece desde hoje já. Se organize, porque realmente é uma das coisas que mais impactam na vida do idoso, na qualidade de vida do idoso, é ele precisar sempre de alguém para resolver as coisas por ele, para fazer tudo por ele. Às vezes falta de autonomia, né? Isso, essa básicas. diminuição na autonomia dele que vai limitar o que a gente chama de atividades de vida diária, que são as coisas que a gente faz no dia a dia, tomar um banho, se vestir. Então o idoso ele chega a um ponto que ele até perde essa capacidade de vestir uma roupa, de se trocar. Então, a gente pensa o quão isso é limitante, né, para a condição dele. Então, o exercício físico, ele precisa ser instalado na vida do idoso, incluído na vida do idoso, porque ele vai melhorar esses aspectos da vida dele, que vai melhorar a qualidade de vida, tanto, principalmente dele, mas também dos cuidadores dele, da família que cuida, porque é uma carga de cuidado muito grande. A gente observa que uma família que tem um idoso com limitações é um nível de cuidado imenso, a pessoa tem que tomar de conta 24 horas por dia. Então, é uma carga de trabalho muito grande. E até nisso, o exercício físico pode influenciar, pode beneficiar. E deve ser muito ruim você se ver limitado e dependendo dos outros. Eu acredito que afeta até psicologicamente, emocionalmente, muito. De dizer, meu Deus, eu não consigo fazer mais uma coisa que eu conseguia fazer, simples. uma coisa Isso simples. vai impactar até nas questões psicológicas. A gente está até vivendo o Setembro Amarelo, né? É muito importante a gente pensar e abordar isso sobre os idosos, porque à medida que eles vão vivendo a vida, alcançando a velhice, que eles vão perdendo entes, que eles veem pessoas da época deles que vão sumindo, que vão morrendo, parentes, à medida que eles vão tendo essas limitações na vida, então o impacto psicológico disso é muito grande. Então é muito importante a gente estar sempre observando esses aspectos, ter todo um cuidado multidisciplinar com o idoso para que garanta a qualidade de vida dele. Exatamente, qualidade de vida emocional, física, psicológica, em todos os âmbitos. E tudo isso através da atividade física que pode ser evitado, pode ser amenizado, até uma forma de fazer com que ele se sinta útil, né? Você ter o que fazer. Muito. Porque chega a velhice, chega a aposentadoria, de fato, vou fazer o quê? Fazer o quê, né? Vou pelo menos praticar atividade física, fazer alguma coisa em casa. Com certeza ajuda muito, porque nós temos essa necessidade, né, de sermos úteis. Muito, muito. O ser humano foi feito para se movimentar. Apesar de as modernidades, das tecnologias, quererem que a gente fique sentado com o celular na mão, em casa, passe o dia todo com aquilo, mas o ser humano ele foi feito para se movimentar. A vida da gente depende do movimento, então a gente precisa se movimentar. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que em uma semana a gente precisa ter no mínimo 150 minutos de atividade física, de exercícios com intensidade moderada a mais intensa. Então, você distribui esses 150 minutos ao longo da semana. Você fazendo isso já diminui muitas coisas ruins que poderiam acontecer com você na velhice, principalmente. Então é importante. Eu agradeço a você, Hammurabi. Muito obrigada pelas informações. Acho que dava para passar amanhã todo dia conversando sobre essa temática. É uma temática muito vasta, uma coisa já vai se unindo à outra. Uma vai puxando a outra. É muito importante. Foi um prazer. Eu espero vê-lo mais vezes aqui. Você, não só como enfermeira, agora como educador físico, eu tenho certeza que tem muito a contribuir e a acrescentar. Muito. Pode contar comigo sempre. Eu que agradeço aqui ao pessoal, à produção, e por a gente estar trabalhando uma temática tão importante, tão atual, né? E fazer esse apelo para que as famílias, os idosos, busquem a atividade física, busquem um profissional qualificado, façam uma avaliação física, mantenham os exames em dia, fale com o seu médico, pergunte a ele qual seria a melhor atividade, qual que você pode realizar, e busque um profissional para fazer a atividade conforme suas necessidades, porque faz muita diferença. O acompanhamento profissional ele faz muita diferença na qualidade de vida do idoso. Com certeza, do idoso, da criança, do adolescente, todos, né? Do adulto, acho que todo mundo é necessário, é preciso se movimentar. Como você disse, o ser humano é feito para se movimentar. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui, nosso tempo esgotou. @Hammurabi _Santiago. Quiser tirar dúvida, né, Hammurabi? Marca a avaliação. Pode perguntar que a gente se organiza e dá certo. Tudo dá certo. E olha que ele é um profissional completo. Ele é enfermeiro e agora educador físico. Tenho certeza que tem muito a contribuir. Hammurabi, um bom dia para você. Pra você também, uma ótima semana, ainda é início de semana, né? E até breve. Até breve, até a próxima.